Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e Geografia de Portugal. O meu nome é Sandra e irei-vos acompanhar em mais uma viagem ao longo desta aula. Hoje iremos falar de atividades económicas. Vamos falar das atividades económicas no século XVI, mas também das atividades económicas no século XXI. Só para lembrar que os recursos utilizados na sala de aula são da Escola Virtual, da Leia e da Santilhana. Vamos então iniciar por apresentar os temas da aula de hoje. Então, hoje, ao longo da aula, relativamente ao quinto ano, iremos falar da sociedade do século XVI, isto é, atividades económicas na cidade e no campo. Também iremos falar do comércio interno e do comércio externo, da importância de Lisboa e da Casa da Índia. Relativamente ao sexto ano, iremos falar do Portugal hoje, é o tema que estamos a trabalhar já ao longo das últimas aulas, e iremos falar da evolução, características e distribuição da população portuguesa, atividades económicas que desenvolvemos. Como sempre, vamos deixar uma frase, neste caso uma pergunta, para poderem refletir. E a reflexão de hoje é: que semelhanças podemos encontrar entre as atividades económicas no século XV e XVI e na atualidade? Tentem observar ao longo da aula se ainda hoje, no século XXI, existem atividades económicas que se desenvolviam no século XV e no século XVI. Como em história, começamos sempre com o nosso friso. Vamos então visitar novamente o nosso friso cronológico. Se vamos falar no século XV e XVI, já sabem que o reinado que iremos falar é do reinado de Dom Manuel, que está aqui no friso, entre 1495 e 1521. Vamos então começar? Vamos começar por analisar esta imagem. É uma imagem que certamente já conheces dos teus manuais escolares, não associada a esta época, associada a séculos anteriores, mas que vamos tentar perceber se ainda é uma imagem que pode ser utilizada também no século XV e no século XVI. Vamos então primeiro tentar perceber quais as atividades económicas que identificas na imagem. Observa a imagem e tenta identificar algumas das atividades económicas que se encontram aqui representadas. Podemos ver só assim por alto, temos alguém, por exemplo, a tosquear, temos também a ceifar, a semear, a pisar o vinho, a apanhar bolotas e também a matar ali a matança de um porco. Será que a economia portuguesa no século XV e XVI ainda tem alguma relação com a economia dos séculos anteriores, isto é, do século XIII e também do século XIV? Como podes observar na imagem, apesar das evoluções que ocorreram ao longo do século XV e XVI, principalmente o dinamismo económico ocorrido nestes séculos com o comércio marítimo, em Portugal a economia ainda era essencialmente rural, isto é, as pessoas, o povo neste caso, que eram o grande extrato social, que ocupavam grande parte da população portuguesa, ainda se dedicava à agricultura. E como podes ver, as grandes propriedades senhoriais ainda ocupavam também grande parte do reino. Os camponeses viviam à semelhança do século XV e do século XVI, ainda com graves condições económicas. Isto é, apesar de algum abandono dos campos, porque o dinamismo económico das cidades acabava por atrair os camponeses para as cidades, por isso alguns camponeses acabam por emigrar para as cidades, outros, acabam por migrar para as cidades, outros acabam então por emigrar e aqueles que não o faziam viviam miseravelmente. Como podes ver, os camponeses continuavam a ter uma vida idêntica à dos séculos anteriores, viviam da agricultura de subsistência, estás recordado deste termo, subsistência significa de sobrevivência, e essa vida era ainda agravada pelos pesados impostos, pelos pesados tributos que tinham ainda que pagar. Ora, vimos como é que era no campo, reparamos que no campo os camponeses continuavam a ter uma vida miserável, continuavam a ter que pagar impostos e grande parte da população dedicava-se à agricultura. E nas cidades? Como é que era a vida nas cidades? A que atividades económicas se dedicavam as pessoas nas cidades? Vamos a tentar olhar para a imagem.
tens aqui representado um mercado nos Países Baixos e, como podes ver, o grande dinamismo que existia económico estava associado às cidades. As cidades eram os grandes centros económicos. Era nas cidades que se realizavam mercados, era nas cidades que se realizavam as feiras, quer de âmbito internacional, quer de âmbito regional. A cidade atraía muitos camponeses, como não tinham condições de vida nos campos, acabavam por fugir e migrar para as cidades, oriundos então de meios rurais que procuravam novas condições de vida. As populações das cidades eram mais heterogéneas e com maior mobilidade profissional. Logo, a esperança de encontrar uma vida melhor atraía os camponeses que viviam nos meios rurais. Ora, nas cidades, o povo, como podes ver na imagem, ocupava-se de trabalhos domésticos e de inúmeros serviços. Aliás, aqui na imagem consegues observar carregadores, consegues observar também alguns vendedores. E esses serviços ou trabalhos domésticos eram realizados pelo povo. Exemplos? Temos aguadeiros, vendedores ambulantes, carregadores, artesãos, pequenos comerciantes e também alguns criados. Na imagem consegues observar alguns desses ofícios. No caso concreto de Lisboa, e é aí que nos vamos cingir, é a cidade de Lisboa, nós também já tínhamos visto que ao longo do século XVI, e atenta no gráfico, entre 1500 e 1550, a população de Lisboa aumenta dos 55 mil para os 100 mil habitantes. Isto é, de várias regiões chegam pessoas, de várias regiões do reino, chegam então os vários migrantes. Isto é, do Minho, da Beira Interior, do Alentejo, as pessoas sentiam-se atraídas pela cidade de Lisboa. E a questão é, porquê? Porque é que as pessoas deixavam os campos e iam viver para a cidade de Lisboa. Também estás recordado certamente deste mapa do comércio e que, se bem te recordas, à cidade de Lisboa chegavam produtos oriundos de vários continentes. Observando o mapa, só para recordar, temos, através da carreira da Índia, produtos que vinham da Ásia, como as especiarias, o chá, a banana. Tínhamos depois, através da rota atlântica, produtos que faziam ali a ligação entre a África e a América, mais concretamente a parte do Brasil, e temos café, malagueta, melancia, batata doce, ananás, tabaco, feijão. E depois, posteriormente, esses produtos que chegavam a Lisboa eram vendidos a preços superiores para o norte da Europa. Por isso, todos aqueles produtos trazidos pelos portugueses do Oriente, da África, do Brasil, atraíam mercadores estrangeiros para a cidade de Lisboa. Isto é, homens de negócios, viajantes e outros acabavam por ir para a cidade de Lisboa à procura de melhores condições e à procura também de conseguir entrar neste mercado. Vamos então conhecer a cidade de Lisboa. Temos aqui representado um quadro e neste quadro estão então algumas das atividades económicas. Consegues identificar as atividades económicas que se encontram representadas na imagem? Tenta observar com atenção, vou dar só um tempinho para tu conseguires observar. Certamente, o primeiro a identificar será as duas pessoas que tens logo à frente. Certamente eram mercadores. Depois, se reparares, no fundo da imagem, temos alguém a carregar os barcos, eram os tais carregadores. E temos nos barcos os marinheiros. Qual era o principal meio de transporte utilizado ou representado, neste caso, representado na imagem? Talvez reconheças, eram então os navios, neste caso, as naus, o meio de transporte que está aqui representado nesta imagem. Os navios de todo o mundo, como vimos no mapa, chegavam ao Porto de Lisboa carregados de mercadorias, mas também carregados de pessoas que pretendiam entrar nesta dinâmica comercial da cidade de Lisboa. O rei Dom Manuel I era então a pessoa responsável por todo este comércio. Nós já tínhamos falado disto em aulas anteriores. Ele tinha um monopólio comercial, era ele que controlava todo o comércio marítimo. O comércio marítimo era exclusivo
do nosso rei, ele controlava comércios como, por exemplo, o comércio das especiarias, o comércio do ouro. Para poder controlar este comércio, o Dom Manuel I vai mandar construir, na zona do Terreiro do Paço, o Paço Real. Porquê? Para conseguir acompanhar de perto toda esta dinâmica comercial. Nós temos aqui, junto do Palácio, os armazéns da Casa da Índia, que recebiam as mercadorias trazidas de terras distantes. Certamente estás recordado da Casa da Índia, era aquele armazém onde chegavam os produtos oriundos da Índia, como as especiarias, que depois eram então comercializados para outros pontos da Europa. E, como é óbvio, o nosso rei Dom Manuel, para poder controlar este comércio, vai mandar construir o seu Paço Real perto dos armazéns da Casa da Índia. A questão é, mas qual seria a função da Casa da Índia? Vamos começar por ler o documento sobre a Casa da Índia, um documento de Damião de Góis, as Crónicas de Dom Manuel I, do século XVI. A Casa da Índia. Eu vi muitas vezes, na Casa da Índia, mercadores com sacos cheios de moedas de ouro e prata fazerem pagamento do que iam comprar em especiarias, pedras preciosas e outros produtos. Os funcionários do rei pediam para voltarem no outro dia porque não havia tempo para contarem dinheiro, tanto era a quantidade que recebiam todos os dias. Vamos então às questões sobre o documento? Como eram pagos os produtos obtidos pelos mercadores na Casa da Índia? Lê novamente o documento e tenta encontrar no documento como é que eram pagos os produtos obtidos pelos mercadores na Casa da Índia. Tenta ler atentamente, está logo praticamente no início. Já ali então, eu vi muitas vezes na Casa da Índia mercadores com sacos cheios de moedas de ouro e prata fazerem pagamento. Okay? Então, os produtos obtidos pelos mercadores na Casa da Índia eram pagos através de moedas de ouro e de prata. Vamos à próxima pergunta. Que produtos aí compravam? Atenta novamente o documento, volta a ler se for necessário e tenta perceber quais os produtos que compravam estes mercadores na Casa da Índia. Tínhamos então as especiarias, as pedras preciosas e outros produtos. Qual seria então a importância da Casa da Índia para o comércio externo? Relembro que a Casa da Índia era o armazém onde chegavam as especiarias, onde chegavam as pedras preciosas vindas do Oriente, que eram ali compradas por mercadores estrangeiros que depois as vendiam a preços mais elevados para o resto da Europa. Por isso, acabava por ser o polo dinamizador de toda a economia. Vamos agora tentar uma nova imagem. Temos aqui o quadro O Cambista e a Sua Mulher, de 1514. Observa com atenção a imagem. A partir desta imagem, o que estão a fazer, tenta observar e perceber o que é que estão a fazer estas duas pessoas nesta banca. Elas estão então, repara para onde é que elas estão a olhar. Que objetos podemos observar? Eu posso já dizer, então eles estão a observar então as moedas e podemos também ver que têm uma balança para pesar as moedas. E agora sim, qual seria a sua função? Comerciantes. Okay? Por isso, o que estas pessoas estão a fazer, elas estão a pesar as moedas de ouro e de prata, porque a sua função eram então comerciantes. Repara que a esposa está com um livro religioso na mão, mas em vez de estar atenta ao seu livro religioso, acaba por se captar a atenção para o homem que está a contar as moedas. Por isso, aqui a importância do comércio que era sentida no século XV e no século XVI. E agora, quem é que estava envolvido no comércio? Então, já falámos do rei. Por isso, o rei tinha um monopólio comercial, por isso ele era a pessoa que controlava todo o comércio. Ao seu serviço tínhamos os funcionários régios, eram eles que trabalhavam para o rei. Aliás, vimos no documento que eram eles que estavam na Casa da Índia a tentar receber os mercadores. E depois temos também os mercadores. Estes mercadores podiam ser
estrangeiros, isto é, podiam ser oriundos de outros territórios da Europa, podiam ser da nobreza, podiam ser nobres, mas também podiam ser os burgueses. E o povo? Falamos do rei, falamos dos funcionários régios, falamos dos mercadores que podiam ser estrangeiros, podiam ser da nobreza, da burguesia, e o povo. Será que o povo, de alguma forma, estava envolvido também neste comércio? Nós já te mostramos esta imagem da Ribeira das Naus. Quem é que trabalhava nas Ribeiras das Naus? Estás recordado? Então, o povo carregava e descarregava os navios, eram os marinheiros, eram recrutados para as viagens. Aliás, na Ribeira das Naus, como podes observar na imagem, grande parte dos trabalhadores eram os artesãos, eram eles que encontravam com maior facilidade o trabalho e podiam ser carpinteiros, que preparavam as madeiras, poderiam ser também os calafates, que tapavam os espaços entre as tábuas dos navios, poderiam ser os cardoeiros, que fabricavam cabos e cordas, podiam ser também os tecelões, que tratavam das velas. Por isso, o povo também acabava por entrar no comércio, mas com uma atividade diferente. Enquanto que a burguesia, a nobreza, estava ligado à venda dos produtos, à compra e venda dos produtos, ou propriamente ao comércio, no caso do povo, estavam relacionados com o artesanato. E temos então as várias profissões, os vários ofícios que podíamos encontrar na Ribeira das Naus. E agora, vamos para o século XXI. Okay? Estivemos a ver que durante o século XV e XVI há uma predominância da agricultura, em que grande parte do reino ainda estava dividido pelos senhorios. O povo continuava a pagar impostos, continuava a viver nas terras dos senhores, a dedicar-se a uma agricultura de subsistência, isto é, uma agricultura de sobrevivência. Aquele que não abandonava o campo acabava por viver miseravelmente, e os que abandonavam o campo iam então emigrar ou então migravam para as cidades. Nas cidades, as atividades económicas com o comércio acabam por criar aqui algum dinamismo. Temos, por exemplo, os mercadores, que eram então burgueses ou nobres. Temos também pessoas do povo que estavam ligadas ao artesanato, e vocês conseguiram acompanhar os vários ofícios. Agora vamos então tentar entrar no século XXI e quais as atividades económicas. Temos o friso cronológico, vamos então para o século XXI, mas antes de entrarmos nas atividades económicas, vamos tentar perceber como é que estava constituída a população, como é que estava organizada a população e como é que nós podemos contar a população. Precisamos conhecer a população para depois saber a que atividades económicas se dedica. Vamos então começar. Já agora, vocês sabiam que em Portugal há cerca de 10 milhões e meio de habitantes. A questão é como é que nós obtemos essa informação? Como é que nós sabemos que existem, qual é o número de população portuguesa? Ora, é através de um censo que obtemos os dados relativos à população. E, atenta a este documento, a este conceito, um censo ou um recenseamento da população é um estudo estatístico realizado de 10 em 10 anos numa região ou num país. Em Portugal é o INE, o Instituto Nacional de Estatística, que é o organismo responsável por produzir, tratar e divulgar todos estes dados obtidos, toda a informação obtida nos recenseamentos. E quais são os dados que podemos obter com os censos? Olha, são variados, desde quantos homens, mulheres, crianças e idosos existem. Podemos saber onde e como vivem, e ainda podemos saber a que atividades económicas se dedicam. Isto é, nós conseguimos, através dos censos, saber quais as características da população, mas também perceber quais as necessidades. Por isso, imaginem que uma determinada região necessita de um hospital ou outro tipo de serviço, é através dos censos que conseguimos obter essa informação. Relativamente à população portuguesa, a população absoluta, e atenção, não te esqueças, a população absoluta é o número total de habitantes de num determinado momento, é a população total. Relativamente à população absoluta, nós conseguimos ver que, ou os recenseamentos mostram, que os habitantes de Portugal quase duplicaram ao longo ou durante o século XX. Em 2016, o total de habitantes era de 10 milhões e 400 mil.
temos os censos. No entanto, como é que é feita essa contagem? Olha, para conseguirmos fazer essa contagem, a nível europeu foram criados, para fins estatísticos, os territórios dos países membros da União Europeia foram então divididos em NUTS. E as NUTS são nomenclaturas das unidades territoriais para fins estatísticos. No caso de Portugal, ainda continuamos a ter a divisão administrativa, como os concelhos e as freguesias, mas também as NUTS. Vamos então conhecer quais são as NUTS que foram criadas. Temos a NUT 1, que é constituída por 3 unidades territoriais: Portugal Continental, Região Autónoma da Madeira e dos Açores. Depois temos as NUTS 2, constituída por 7 unidades territoriais, das quais 5 no continente e 2 correspondentes às regiões autónomas da Madeira e dos Açores. No caso das NUTS 3, temos então constituído por 25 unidades territoriais, das quais 23 no continente e 2 correspondentes às regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Já sabemos como é que obtemos as características da população, como é que sabemos o número da população absoluta. Sabemos então como é que está dividido o nosso território para fins estatísticos. Agora temos que saber como é que está constituída a nossa população. Como é que ela evolui? Quais são os dados necessários para que a população evolua? Consegues observar a imagem e explicar quando é que ela aumenta? Então, a população aumenta quando o número de nascimentos é superior ao número de mortes. E quando é que a população diminui? Quando o número de mortes é superior ao dos nascimentos. Como podes ver, há aqui vários indicadores que são necessários para percebermos as características da população. Temos que saber a taxa de natalidade, isto é, o número de nascimentos. Temos que conhecer também a taxa de mortalidade, o número de óbitos, e conhecer também a população absoluta. Todos estes conceitos já foram fornecidos ao longo das últimas aulas e eles são importantes para que agora consigamos perceber as características da população portuguesa. Vamos então ver o vídeo? Em Portugal, como na generalidade dos países, as mulheres são em maior número do que os homens, porque têm uma esperança de vida ligeiramente superior. Este facto deve-se à maior exposição dos homens, em geral, a acidentes de trabalho e a hábitos prejudiciais à saúde. A estrutura etária da população é analisada a partir da sua repartição por grupos de idades: jovens, dos 0 aos 14 anos, adultos, dos 15 aos 64 anos, idosos, 65 e mais anos. As pirâmides etárias permitem-nos representar graficamente a estrutura etária dividida por idades e sexo. Verifica-se que, de 1970 para 2015, ocorreu um duplo envelhecimento da população. O topo da pirâmide alargou devido a um maior número de idosos, causado pelo aumento da esperança de vida. E a base da pirâmide estreitou, porque há um número cada vez menor de jovens, causado pela diminuição da natalidade. Havendo uma diminuição do número de jovens, tendencialmente os adultos também diminuirão. O envelhecimento da população, mais profundo no interior, reduz o número daqueles que estão em idade de trabalhar, o que levanta vários problemas, como a diminuição da população que cria riqueza económica e que está em idade de ter filhos. Simultaneamente, aumentam os encargos com reformas e cuidados de saúde. Com o objetivo de solucionar estes problemas, têm-se procurado lançar medidas de apoio à natalidade, medidas de combate ao despovoamento do interior e também medidas de favorecimento da imigração. Conhecemos as características... Em Portugal... Deixa-me só avançar. Em Portugal... Vou voltar aqui a avançar. Peço desculpa. Só para avançar. Ok. Conhecemos então as características da população portuguesa.
Antes de avançarmos para os setores de atividade, vamos ver os conceitos de população ativa e população inativa. A população ativa, e consegues observar no documento, quem faz parte da população ativa são os empregados e pessoas à procura de emprego. Relativamente à população inativa, são as crianças, os estudantes, os reformados, os domésticos ou os incapacitados. Vamos então passar. Aqui temos a população ativa e a população inativa, pessoas que têm uma profissão que recebem salário pelo trabalho realizado, população inativa, pessoas que não têm profissão e por essa razão não recebem um salário. No caso da população ativa, pessoas que apesar de estarem em condições de trabalhar se encontram desempregadas, e população inativa, este tipo de população é constituída por crianças, estudantes, reformados e domésticos. Vamos avançar para os setores de atividade. Nós já falamos disto na última aula. O setor, para melhor compreendermos, foram organizados grupos. Temos o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Setor primário, a agricultura, a pesca, a civicultura, a indústria e a indústria extrativa. No caso, setor secundário, a indústria transformadora, a construção civil e artesanato. No setor terciário, a educação, transportes e telecomunicações. Também já observamos este gráfico na última aula, em que conseguimos ver que as principais regiões onde temos o setor primário são no centro, o setor secundário no norte e o terciário na área metropolitana de Lisboa. Estes setores evoluíram de formas distintas. Durante muitos séculos, a maioria da população dedicou-se ao setor primário. O norte é mais industrializado, mas o setor secundário também registra uma diminuição da população ativa e, em sentido contrário, o setor terciário acaba, então, por crescer a nível nacional. Vamos iniciar com o setor primário. A agricultura é a atividade que tem como objetivo o cultivo de plantas destinadas à alimentação. O tipo de culturas e a quantidade da produção são condicionados pelo clima, pelo relevo, pelo tipo de solo ou pela dimensão da propriedade. À exceção do Alentejo, que apresenta propriedades de grande dimensão, latifúndios, nas restantes regiões do país existem maioritariamente propriedades de pequena dimensão, minifúndios. A União Europeia tem atribuído fundos destinados à modernização da agricultura. Esta modernização, baseada em novos sistemas de rega, formação de agricultores e substituição de culturas tradicionais por outras mais competitivas, tem sido possível em propriedades mais férteis e de maiores dimensões, como as existentes no Alentejo e no Ribatejo. Em regiões onde as propriedades têm menores dimensões e o terreno é mais acidentado, a modernização tem sido mais lenta, como no norte, nas ilhas e no interior. A silvicultura inclui as atividades de exploração da natureza. Em Portugal, as florestas e os bosques são um dos recursos naturais mais importantes. Todos os anos, porém, estes recursos são comprometidos por incêndios, gerando enormes prejuízos económicos, ambientais e humanos. A pesca é uma atividade fundamental na economia portuguesa, uma vez que o país tem uma zona económica exclusiva de grande dimensão e muitos portos dedicados à atividade pescatória na sua fachada litoral. Apesar destas condições, a pesca tem sofrido um forte declínio, uma vez que existem limitações para a proteção de espécies, pouca formação dos pescadores e também uma modernização pouco expressiva. Temos ainda o setor secundário, e no setor secundário temos a indústria, podemos dividir a indústria transformadora, a de base e a de ponta. E, por último, temos o setor terciário. No caso do setor terciário, temos aqui os serviços, podem ser privados ou públicos, e temos também o caso do comércio e da educação. Como podes ver, em Portugal, nós tivemos então uma evolução desde o século XV ao século XVI até ao século XXI, e para além da agricultura, vou só avançar
Okay? Para além da agricultura, outras atividades acabaram por surgir ligadas ao setor secundário, à indústria e ao setor primário. Espero que tenhas gostado. Até à próxima aula.